Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Amém. Pai amado e Pai celeste, nesse momento, ó grandioso, pedimos a Ti que venha abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que possamos, ó Pai, ouvir, ver, compreender tudo aquilo que Tu tem para nos dizer no dia de hoje, ó grandioso. Que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vocês que estão do outro lado, que nos acompanham na mídia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Cantares 2, para que possamos todos ouvir, compreender o que o Eterno tem para nos dizer. Hashem, ele nos fala 24 horas por dia. Será que os nossos ouvidos, os nossos tímpanos estão abertos para ouvir a voz de Deus? A sua excelência, ela nos transmite tanta paz, tanta alegria, tanto discernimento, que ao compreendermos os teus ensinamentos, somos cheios e renovados, porque a tua graça está sobre nós. Cantares, capítulo 2. O primeiro versículo nos diz assim: Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Aqui o Eterno, ele nos diz assim, ó: eu sou a rosa de Sharon, igual aos lírios que estão no vale. E entre eles estão as minhas filhas, quer dizer, o meu povo. E para compreender o que o Pai está nos dizendo, ele diz assim: eu sou perfeito. E mesmo em minha perfeição eu desci do mais alto para estar no mais profundo lugar, para habitar com os meus filhos. Versículo 3 de Cantares 2. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a tua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Muitas vezes nós entramos em um tempo religioso. E quando entramos, buscamos direção para algo grandioso para a nossa vida. Buscamos a esperança de sermos libertos de todo e qualquer mal. Buscamos ser preenchido pela presença de Deus. E ao invés de sermos alimentados pela palavra,
somos distraídos com propósitos, campanhas. E aqui o Pai diz, eu sou como se fosse uma macieira, que com seus longos galhos e folhagens, eu lhe dou sombra. E doce é o seu fruto ao meu paladar. E o que é ser doce o fruto do Eterno? O fruto do Pai é a palavra, o alimento da alma. Aquele que não tem a compreensão do que o Pai nos dá, que é o maná que desce do céu, vai ficar vazio. Ao invés de se refrigerar debaixo da potente mão de Hashem ou de Rebavirê, o Eterno de Israel, ele vai se sentir desconforto, porque busca alimento e não consegue. E a palavra diz que o alimento doce ao nosso paladar é a palavra verdadeira, pura, cristalina. Porque está escrito, buscai em primeira instância o reino do céu e sua justiça, para que tudo nos seja acrescentado. E como a justiça de Deus poderá vir sobre nós? Ouvindo a palavra, estudando a palavra, e depois buscando direção divina, porque o Pai não deixa ninguém confuso. O Pai não deixa ninguém desolado. Aquilo que traz transtorno, que traz confusão, não provém de Deus. O Pai, ele fala claramente, esclarece. E se há dúvidas, tem que ser esclarecida. Porque jamais plantamos uma semente sem regar. Jamais plantamos uma semente sem colocar adubo. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 4 de Cantares 2. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Amor. De Gênesis e Apocalipse, a única palavra importante da Bíblia é amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Amor, amor. Cristo, ele era a palavra, o verbo. Se fez homem, habitou no nosso meio e nos ensinou como amar. E este amor é tão sublime, tão supremo, que não há nada que possa destruir. E o mundo não conhecia o amor, conhecia propósito, campanha. E é desde a fundação do mundo que isso vem sendo criado pelos templos religiosos, sem ensinar o amor verdadeiro. E Cristo veio e disse, olha, vou passar para vocês uma parábola, para que abra o teu entendimento. Havia um homem caído pelo caminho, e passou um levita, que diz que me ama, que louva dentro do templo, chora de emoção ao louvar a mim, mas canta para mim mesmo, trabalha para mim mesmo, não. Porque quando viu um moribundo, passou de lá, ou melhor, passou longe, mudou o caminho. Mas aí veio um pastor, um sacerdote, que prega e anuncia o amor. Qual amor? O evangelho do próprio ventre. O evangelho da ganância, da cobiça. E quando olhou aquele moribundo caído, o moribundo ali, ferido, destruído porque tinha sido assaltado,
passou para o outro lado do caminho e foi embora. Mas aí veio aquele que todos chamam de mundano, um samaritano, que todos chamam de são que é perdido, que bebe, que fuma, que usa droga. E olhando aquele moribundo, jogado ao chão ferido, deu-lhe água de beber. Limpou as suas feridas, carregou-o e levou-o até um lugar para que alguém pudesse cuidar dele. E como não podia estar ali presente ao lado daquele jovem, ele disse: olha, eu vou de viagem a longo caminho, mas quando eu voltar, eu quero ver esse homem curado. E vou te dar o suficiente para trabalhar na vida dele e curar ele. Tirou dinheiro, joias, ouro, que não existia moeda naquela época, a não ser a moeda de Roma. E ele deu ouro, prata, para que aquele homem cuidasse daquele moribundo. E disse para aquele homem: olha, se isso não for suficiente quando eu voltar, eu pago o resto. Aí você vai dizer: isso é uma parábola. É bonito, mas é uma parábola. Não existe gente assim hoje em dia. Eu saía de um templo religioso, depois de uma festa maravilhosa. A igreja toda falando em línguas, cheio de unção, mas eu queria saber qual unção. A minha esposa grávida. A minha esposa pelo caminho passou mal. Não estava bem, porque estava com uma gravidez de risco e a igreja toda sabia disso. E quando os obreiros passaram, olharam e disseram: gravidez não é doença, levanta e caminha. Passou o mundano. E aquele mundano, que a igreja condenava ao inferno, estava tocando música do mundo, e uma música indecente, uma música vulgar, que falava bobagem a respeito das mulheres. Aquele homem passava com seu carro, caminhou com o carro 3 metros, deu ré e voltou e disse: o que está acontecendo, meu irmão? Olha, minha esposa não está bem. Aquele homem desceu do carro e falou: eu vou te levar até um hospital. Falei: não é necessário. O Deus que eu sirvo cuida de mim e da minha esposa. Aquele homem disse: você não tem dinheiro, eu pago tudo o que for preciso. Falei: não, se você puder, me leve até minha casa. Um mundano que as igrejas, os templos religiosos de hoje em dia, templos que são possuídos por Satanás, que se dizem templo de Deus,
passou e virou as costas, não teve a coragem nem de chegar perto e tentar ajudar. Aquele homem pegou minha esposa e colocou dentro do carro, com todo cuidado, com todo carinho. Nos trouxe até em casa. Trouxe a minha esposa aqui dentro de casa. E falou comigo, olha, esse é meu cartão. Se precisar de alguma coisa, me liga, que eu venho. E se você não tiver dinheiro, não se preocupa, eu faço tudo por ela. Enquanto eu viver, eu vou pedir a Deus que cuida daquele homem. Enquanto eu viver, eu vou pedir a Deus que leve aquele homem para o paraíso, porque uma ação dessa eu não vi dentro de um templo religioso. E é isso que a palavra hoje nos diz. O teu fruto é doce ao paladar. São coisas assim que me alegra de fazer a obra de Deus. São coisas assim que me faz lutar e saber que ainda existe alguém para ser salvo. E que eu não fui chamado em vão. Cantares 2. Versículo 5. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Aqui é a igreja, ela diz para Cristo, olha, me alimenta com mais doce fruto. Me dê a mais bela maçã, porque a minha alma se desmancha por amor por ti. O que são as passas? A palavra de Deus. A palavra pura e cristalina, o evangelho do reino, que é o evangelho do amor, da graça, da virtude. O evangelho da compaixão, um evangelho sem preconceito, sem racismo, sem intolerância religiosa, porque o Pai não nos chamou para condenar ninguém, Ele nos chamou para divulgar o evangelho do amor. Eu tenho amigo espírita? Tenho. Eu tenho amigo do candomblé? Tenho. Eu tenho amigo católico? Tenho. Kardecista? Tenho. E não os condeno por nada, porque não fui chamado para ser juiz. Eu fui chamado para ensinar o caminho. E aquele que o Espírito Santo não induzir, levar a conhecer a palavra, não sou eu que vou forçar, porque também está escrito, mas nenhum pastor faz isso. Não é por força, nem por violência. A palavra ela diz, vinde a mim como estais, vinde a mim cheio de pecado, vinde a mim podre como tu és, porque és o pó da terra. Não é esse evangelho que pregam por aí. É por isso que as denominações estão esvaziando, é por isso que está tendo mais ateu no mundo, criticando aqueles que buscam a verdade, que aprendem a verdade, e diz, você está buscando um Deus que não existe. E Deus não existe. Deus nunca existiu. Quando queremos
fazer Deus virar uma existência, ele passa a ter começo, meio e fim. Ou melhor, ele cresce, se torna jovem, envelhece e morre. Deus não existe, Deus é. Deus é o ar que eu respiro, o perfume das flores, o canto dos pássaros. Deus é o fio do meu cabelo, cada célula do meu corpo. Deus é a chuva que desce do céu, o sol que queima minha pele. Deus é a terra, o sol, a lua, as estrelas. Deus é o universo. Deus é. E sendo Ele o que é, não há como explicar quem é Deus. Porque a sua existência não tem explicação. A existência de Deus não tem explicação. E procuram pessoas que procuram como Deus surgiu. Quem gerou Deus? As pessoas não compreendem. Você que está do outro lado me ouvindo, se você tem uma experiência com Deus, você sabe o que eu estou falando. Deus não se pode tocar. Deus não se pode abraçar. É por isso que quando Ele era o Verbo, Ele se fez carne e habitou no nosso meio. Para que possamos tocar, abraçar, beijar. Mas o mundo mesmo vendo Deus o matou, o crucificou. Tentou destruí-lo, acabar com a vida dele. Mas aquilo que é infinito não morre. E ele ressuscitou no terceiro dia. E os incrédulos acham que isso é a história da carochinha. Você acreditando ou não em Deus, Ele vai continuar sendo. Versículo 6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Você viu o que a igreja diz para o próprio Criador? Você já viu? Quando você entra num templo religioso, o que os pastores, os obreiros fazem? Se nós voltarmos no passado, nós vamos ver que, enquanto Israel lutava contra os filisteus, aquele homem de Deus estavam com as duas mãos em pé, estendida. Para quê? Para que nenhum dos dois vencesse, mas que empatasse. Mas quando a mão esquerda caía de cansada, Israel vencia os filisteus. Quando a mão direita descia, os filisteus venciam Israel. Por isso, ele chamou os seus escudeiros e disse: mantém minhas duas mãos estendidas. Quando alguém orar por você, seja onde for,
jamais admita que coloque a mão esquerda sobre a sua cabeça. Porque a mão esquerda representa maldição, ruína, destruição. A mão direita representa paz, amor, virtude, cura. Representa Shalom. Muitos me ouvem dizendo a Shalom. Você sabe o que significa a palavra Shalom? Quando alguém cumprimenta o outro com a paz, é paz. Somente paz. Mas quando cumprimentamos o outro com a Shalom, nós dizemos para ela, esteja em paz, esteja no amor, seja próspero, seja curado, seja purificado, seja limpo. E aqui em Cantares a palavra diz, coloque a tua mão esquerda abaixo da minha cabeça. Não sobre ela, mas abaixo. Quem assenta à direita do Pai? Quem assenta à direita do Pai é Cristo. E quem assenta à sua esquerda? Muitos vão dizer, Satanás não é porque Satanás foi expulso do céu. Satanás não foi expulso do céu. Isso é uma história que contaram que ele foi expulso de lá. Ele não foi expulso. Se lermos a Bíblia, nós vamos compreender que Satanás disse, eu quero um trono. Deus disse para ele, o abismo é o seu lugar. E ele desceu. Então, à direita do Pai está Satanás. À esquerda, perdão, está Satanás. E à direita do Pai está Cristo. E essa simbologia, Deus ele fala assim, que haja luz. E essa luz é Cristo. E assentou à direita do Pai. Essa luz vai dissipar as trevas. A treva é a noite, que é Satanás. E aqui em Cantares, ele diz, coloque a sua mão abaixo da minha cabeça. Sua mão esquerda. E que sua mão direita me abrace. Você sabe o significado disso? Imagine o Deus, o Altíssimo, o Santo, te abraçando. Imagine toda a essência da bondade, a supremacia do bem-querer, te tocando com amor. Imagine a tua alma regozijando, chorando, pulando de alegria, sentindo o poder de Deus tocando nela. Cantares 2, versículo 7. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordareis e nem despertareis o meu amor, até que Ele próprio queira. O que a palavra aqui está nos dizendo? Não queira que o Espírito Santo venha sobre você. Não queira que Ele te abrace. Mas faça de tudo para merecer. É isso que a palavra diz. Porque nós almejamos sim que o Espírito Santo repousa sobre nós. Mas para isso nós temos que fazer merecer essa dádiva.
Quando eu resolvi me converter, não foi simplesmente eu vim para um templo religioso. Não foi simplesmente eu vim para uma igreja. Eu não conhecia o amor verdadeiro. Tive amores, mas não conheci o amor verdadeiro. E aí eu entrei para o meu quarto e pedi a Deus que me desse o amor verdadeiro. Eu pedi a Deus que fizesse a diferença entre homens e homens. E Ele me deu. E eu disse que estava pronto para receber o que Ele quisesse me dar. Eu desci as águas. Quando eu subi, eu não subi aquele homem que eu era antes. E quando eu cheguei em casa, o teto, a laje se abriu. E um pombo de fogo desceu sobre mim. Meu peito parecia que ia explodir. Eu não me contia de alegria. Você sabe o que isso significa? É sentir toda a essência do prazer, da alegria, da felicidade dentro de você. E olha, eu era apenas um membro de uma igreja. E o maior presente que eu pude ganhar de Deus é Ele ter olhado para mim e ter tido misericórdia. Porque Ele é indigno de estar no lugar que eu estou, eu era. E Ele me resgatou da cinza. E me fez ser o que eu sou hoje. E a palavra nos diz assim. Cantares 2, versículo 8. Esta é a verdadeira voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Qual é a voz do seu amado? Como ouvimos o nosso Criador? Quando a palavra entra dentro de você e toca no fundo da tua alma, não é a voz do homem que você está ouvindo, é a voz de Deus através da palavra. Porque se eu pregasse de mim, depois que acabasse o culto, eu ia passar envelope de dízimo, de oferta. Eu não fui chamado para saquear a igreja. Eu fui chamado para dar e oferecer. Se não tenho algo precioso, entre aspas, aos olhos do mundo, que são coisas materiais, eu tenho algo muito mais precioso, que vale mais do que o ouro e a prata, que alimenta a alma. E esta é simplesmente, aos olhos de muitos, é a palavra de Deus. Uma palavra simples, sincera, que alimenta a alma. Que se caminharmos segundo os estatutos do Criador,
Vamos chegar a um patamar tão grande que o mundo não vai compreender. A essência de Deus, quando ela está dentro de nós, nós nos recolhemos à nossa insignificância, para que não o homem seja exaltado, mas Deus através do homem, porque os seus ensinamentos são verdadeiros. Cristo diz: olha, eis que sou a porta, e eu sou estreita. Se quiseres passar por mim, terá que sacrificar. E muitos incautos, sacerdotes não de Deus, mas de Satanás, ele diz assim: o sacrifício é o seu dinheiro, é o seu carro, é a sua casa, que você tem que pôr no altar. O Pai vos mostra uma visão simples que você possa entender. Fica de frente a uma avenida longa, comprida. No lugar que você estiver, vai estar com 4, 5 metros de largura. Mas olha para frente. É essa visão que Deus te passa hoje. Olha para frente, você vai ver que a avenida vai afunilando até fechar, até encontrar os 2 meio-fios lá na frente. Esta é a porta, é Cristo. É uma porta estreita. Para você chegar lá na frente, você tem que sacrificar. E como você sacrifica para chegar lá na frente? Caminhando, se esforçando. Cristo, ele vai ser a porta estreita para aquele que não quer abrir mão do pecado, abrir mão da fornicação, daquele que não quer abrir mão da doutrina satânica que é empregada dentro dos templos, aquele que não quer abrir mão dos seus interesses próprios e seguir somente a Deus. Aí Cristo é a porta estreita. Mas se você se esforça, você vai ver que aquilo que era estreito te recebe de braço aberto. Sem luta, sem sacrifício, sem batalha, sem fé, é impossível. Impossível chamar a atenção de Deus. Ao longo da minha vida, 24 anos, seguindo o Evangelho do Reino. As portas iam se estreitando no meu caminho, muralhas levantadas. Eu passei por todas elas, venci cada batalha que foi levantada no meu caminho. Passei por humilhação, ofensa. Arrumei inimigos, porque me converti. Arrumei inimigos porque não queria ir para o bar beber, não queria fumar, não queria ver pornografia com eles. Mas eu arrumei um único amigo que não me chama pelo nome, mas me chama de filho, meu amado. Quando eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu deito o sono dos anjos, porque não maquino inventar propósito e dizer que é de Deus para arrancar dinheiro de ninguém. O dinheiro da igreja não me interessa. Se eu quisesse usar o dinheiro da igreja
eu seria como muitos pastores por aí rico. Muitos. Eu conheço poucos que são pobres, que não têm nada. E o que tem ainda oferece à igreja. Esses têm meu respeito e minha admiração. Mas essas víboras, aves de rapina, eu não tenho por que admirar. Porque saqueiam o povo de Deus. Será que eles não leram que quando Cristo disse para os apóstolos, ide e anunciai o evangelho do reino, vá sem alimento, sem dinheiro, sem nada na sua alcova. E onde estiveres, se pedir que você repouse, repouse. Se lhe der alimento, receba, mas se não der, não peça. Hoje nós vemos aquele que se diz mensageiro do evangelho, mendigando, pedindo. Você acha que Deus vai lhe dar algo para depois tomar? Você sabe qual que é o dízimo que Deus quer de você? Sabe qual que é os 10% que você tem que entregar para Deus? Seu salário é 1.400? Tira R$140 do seu salário. Transforma isso numa cesta básica. E dê um necessitado. Você vai ser muito mais purificado, muito mais santo do que colocar dinheiro no altar. Sabe por quê? Porque está escrito. Eu não habito em templo. Eu habito em você. Você é minha arca da aliança. Você é meu templo sagrado. É aí que eu habito. Está escrito, trazei todo dízimo à casa do tesouro, prova-me nisso, se eu não abrir as comportas dos céus e derramar bênção sem medida. O que é a casa do tesouro? O que é o bem mais precioso para Deus? É templo religioso? Não, são vidas. A casa do tesouro é você, é o teu próximo. Alimente, ajude. Voltemos lá, naquele homem caído, na parábola, daquele homem que estava caído. E o homem acudiu. Cristo ele perguntou para a igreja que estava lá ouvindo: quem foi para o céu? O levita? Quem foi para o céu? O sacerdote? Ou quem foi para o céu? O samaritano? O estuprador? O assassino? O maconheiro? O traficante? E todos responderam: quem recebeu a graça foi aquele que não tinha comunhão contigo. Vocês estão entendendo o que é servir a Deus? Não é tempo de igreja que te leva para a salvação, não. Não é estar dentro de um templo religioso buscando, não. É você ser um templo de Deus. Não é você carregar a Bíblia debaixo do braço. É você ser a Bíblia. Não é você querer ensinar amor, não. É você praticar o amor para que a pessoa veja e tenha essa vontade de praticar como você. Não é você dizer para a pessoa, seja luz, mas é você que tem que ser luz. Não é você dizer para a pessoa, você tem que ser o sal. É lindo dizer as palavras que estão na Bíblia, mas a palavra não é sua. Mas Deus não está dizendo para você dizer para os outros, Deus está mandando você dizer para si próprio. Muitos vão dizer, o senhor prega bonito, é fácil pregar para a igreja, mas quem disse para você que eu estou pregando para a igreja? Se você não percebeu, quando eu inicio o culto eu digo, Pai,
que se cale o homem e que tu fale através do homem. A pregação não é para a igreja, é para mim. Em primeiro lugar, quem tem que alimentar da pregação é o pastor, não o templo. Quando o pastor se alimenta do templo, da palavra, o templo dele se santifica. E quando ele fala, a igreja se santifica junto com ele. A não ser que a igreja é rebelde, não quer ouvir, não quer compreender. E aí vem Cristo e diz: vocês seguem esses pastores que estão revestidos de pele de ovelha, sendo eles lobos? Coitado de vós, porque seguem um cego, pois é um cego que guia o cego. A palavra é simples. Todo o contexto da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, só resume numa coisa: amor e misericórdia. Cristo, ele disse assim: se tu souberes o que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício, milhares dos teus pecados seriam apagados. Mas a igreja continua fazendo sacrifício. Mas misericórdia os membros não têm, porque não aprendem, porque misericórdia é a essência da vida. O Pai se fez carne, habitou no nosso meio, todos que ali estavam o condenaram à morte horrenda, que é a morte da cruz. A cada chicotada que ele levou por mim, por você. Aquela coroa de espinho que atravessou o teu crânio. Imagine que dor insuportável ele sentiu por mim e por você. Imagina você carregar uma cruz. Cristo foi o único que carregou uma cruz montada. Porque os ladrões carregou só o patamar de cima. Mas Cristo foi o único que eles quiseram massacrar. E ele, somos nós que massacramos ele quando subiu para o Calvário. Foi para o Monte do Gólgota, carregando a cruz montada, um peso insuportável depois de levar chicotadas. Aqueles grilhões que arrancaram um pedaço da tua carne. E nós continuamos na nossa soberba, sem querer mudar. E como se isso não bastasse, a cruz não foi feita para ele. Porque a cruz era encomendada segundo o tamanho da pessoa. Cristo não era grande, ele era pequeno. E a cruz foi feita para Barrabás. Um homem de 2 metros de altura. Braços longos. E quando eles colocaram Cristo sobre a cruz, o madeiro, os punhos dele não chegavam aos buracos feitos pelo cravo. E novamente, por mim, por você, eles puxaram o braço, esticaram os tendões, deslocaram os ossos. Imagine ele na carne, Deus na carne, sentindo tudo isso por nós. E o cravo foi cravejado em seu punho. Muitos dizem que é na palma da mão. Mas não foi. Foi no punho. Por quê?
Quem tem ciência entende. Se você furar a palma da mão de alguém e ela soltar o seu peso, vai rasgar. Agora o punho é osso. Imagine atravessar o seu osso. Quando uma pessoa quebra o braço, dói. Imagine atravessar o seu osso com um prego. Depois atravessar os seus pés com um prego. E isso por mim, por você. E do lado, na cruz, tinha um crente e um cristão. O crente disse: tu és verdadeiramente Deus, desça daí, salve a mim, a vós e a nós. Você sabe o que é ser crente? É acreditar em Deus, no diabo, acreditar em OVNI. Isso é crente. Crente é aquele que acredita. Cristão é aquele que diz: mestre, quando tiveres no seu reino, lembra-te de mim, porque eu mereço padecer o que eu estou padecendo, mas tu não, mestre. Essa conversa, imagine alguém de pendurado na cruz, com uma coroa de espinho que não deixava encostar a cabeça, e a cabeça ficava tombada para frente. Ele, num esforço sobrenatural, vira para a sua direita e vê aquele que dizia: mestre, lembra-te de mim. O bom ladrão é aquele que pecou a vida toda, se converteu a Cristo e mudou as suas atitudes. Descer as águas é uma forma de você assinar: pai, daqui para frente eu não vou pecar mais. Mesmo que a minha carne queira, eu não vou pecar. Eu mudei. E eu mudei para ti. Novamente eu digo, todo o contexto bíblico se resume em amor. E eu não vejo crente praticando amor. Sabe o que eu vejo da boca do crente? Fulano não está na igreja, vai para o inferno. Fulano bebe e vai para o inferno. Fulano roubou, vai para o inferno. Fulano mora com outro, não é casado, vai para o inferno. E falam isso com um prazer tremendo. Isso é crente. O cristão olha para o outro e diz: olha, ele fuma e bebe. Pai, tem misericórdia. Pai, olha para ele não sabe o que faz. Não foi isso que Cristo disse na cruz? Eles estão me crucificando. Eles não sabem o que estão fazendo. O cristão, ele é renovado. Ele não quer ver a desgraça do outro, ele quer ver a alegria do outro. Ele prefere sofrer todos os agravos do que ver o seu próximo sofrendo. Quando o ser humano compreender tudo isso, ele terá uma vida plena. Só espero que quando eles tentarem compreender isso, não seja tarde demais. Porque Cristo está à porta. E Ele está batendo. Seu coração não está deixando Ele entrar. Seu coração não está deixando Ele te moldar. Esse é o maná que desce do céu. Cabe você escolher maná ou codorniza. Não foi assim no deserto? Deus mandava o maná e eles recusaram o maná de Deus e preferiu carne. Aprenda uma coisa. Depois que nos convertemos, descemos as águas,
não fazemos parte mais desse mundo. Vos é ensinado dentro dos templos, para que vós provais que sois filho de Deus. Tem que ter casa boa, ter carro, dinheiro, status. Mas o teu mestre nasceu no curral. Não tinha onde reinclinar a cabeça. Não andava de carrão para as ruas, de avião, para poder levar a palavra. Ele saía de um país para o outro, andando a pé. Levava dias e dias. E quando achava alguma coisa, ele achava um jumentinho e ia montado. Aprende uma coisa, servir a Deus é muito mais simples do que pregam por aí. É só abrir o teu coração e deixar Deus falar. E a voz de Deus é doce como mel. E quando ela entra, ela nos remove do nosso ser antigo e nos faz uma nova criatura. Se entrega na mão do oleiro para que ele te quebre e faça de você um vaso novo. Você que está do outro lado, que as bênçãos do Onipotente resplandeçam sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre você. Você que deixou seu nome para orarmos. Que o Pai venha derramar bênçãos sem medida sobre as suas vidas. Que o Pai não deixe faltar nada a você. Porque, como diz a palavra, aquele que busca, recebe. Aquele que se dá, encontra. Você que ainda não é inscrito, se puder inscrever, inscreva. Compartilhe o vídeo, compartilhe o que é bom. Há tanta gente compartilhando que não presta. Deixe seu like, seu comentário, faça pergunta. Eu estou aqui para ajudar vocês no que for possível. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?